Olá galera, chegamos com mais um vídeo, e desta vez é sobre o Papa mais popular da história da Igreja Católica. Mas antes amigos, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E vamos ao vídeo. Papa João Paulo II, nascido Karol Józef Wojtyła, foi uma das figuras mais influentes e amadas do século XX. Ele é lembrado por sua trajetória inspiradora, seus esforços para promover a paz e a reconciliação global, e por ser o Papa mais viajado da história. Vamos explorar sua vida, carreira e impacto de forma detalhada. Karol Józef Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, na pequena cidade de Wadowice, na Polônia. Ele era o mais novo de 3 filhos de Karol Wojtyła e Emília Kaczorowska. Sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 9 anos, e seu pai, um oficial do exército polonês, criou Karol em um ambiente de fé e disciplina. Karol demonstrou um talento precoce para aprendizagem e esportes. Ele frequentou o ginásio Marcin Wadowity em Wadowice e se destacou em disciplinas como literatura e filosofia. Durante sua adolescência, Karol desenvolveu um interesse profundo pelo teatro e pelas artes dramáticas, participando de diversas produções teatrais. Em 1938, Karol Wojtyła se matriculou na Universidade Jagiellonia em Cracóvia, onde estudou literatura e filosofia. No entanto, sua educação foi interrompida pela invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1939. Durante a ocupação nazista, a universidade foi fechada, e Karol foi forçado a trabalhar em uma pedreira e posteriormente em uma fábrica química para evitar a deportação para a Alemanha. Apesar das dificuldades, Karol continuou seus estudos de forma clandestina e se envolveu em atividades de resistência cultural. Ele participou do Teatro Rapsódico, um grupo teatral clandestino que buscava preservar a cultura polonesa durante a ocupação nazista. Essa experiência moldou sua compreensão do poder da arte e da cultura como ferramentas de resistência e identidade. Durante a ocupação, Karol sentiu um chamado espiritual e decidiu seguir a vocação religiosa. Em 1942, ele ingressou no seminário clandestino de Cracóvia, estudando sob a orientação do arcebispo Adam Stefan Sapieha. Após a Segunda Guerra Mundial, ele continuou seus estudos teológicos e foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946. Após sua ordenação, o jovem padre Wojtyła foi enviado a Roma, onde estudou na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, também conhecida como Angelicum. Ele obteve um doutorado em teologia com uma tese sobre a doutrina da fé em São João da Cruz. Após retornar à Polônia em 1948, Karol Wojtyła começou a trabalhar como vigário em várias paróquias de Cracóvia. Ele também lecionou ética na Universidade Católica de Lublin, onde se destacou como um brilhante acadêmico e teólogo. Em 1958, aos 38 anos, ele foi nomeado bispo auxiliar de Cracóvia, tornando-se o mais jovem bispo da Polônia na época. Em 1964, Karol Wojtyła foi nomeado arcebispo de Cracóvia, e 3 anos depois, foi elevado ao cardinalato pelo Papa Paulo VI. Durante seu tempo como arcebispo e cardeal, Wojtyła se tornou uma figura-chave na Igreja Católica, participando ativamente do Concílio Vaticano II e contribuindo para os debates sobre a reforma litúrgica, os direitos humanos e a liberdade religiosa. Em 16 de outubro de 1978, após a morte repentina do Papa João Paulo I, Karol Wojtyła foi eleito Papa pelo conclave. Ele adotou o nome de João Paulo II em homenagem a seus predecessores imediatos, João XXIII e Paulo VI, e em continuidade ao breve pontificado de João Paulo I.
João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano em 455 anos e o primeiro Papa polonês da história. Sua eleição foi vista como um sinal de esperança e renovação para a Igreja Católica e para o mundo, especialmente em um período de tensão política e social. O pontificado de João Paulo II foi marcado por seu carisma, energia incansável e compromisso com a paz e a justiça. Ele se tornou conhecido como Papa Peregrino, devido às suas numerosas viagens apostólicas ao redor do mundo. Durante seu pontificado de 27 anos, ele visitou 129 países, encontrando-se com milhões de fiéis e líderes mundiais. João Paulo II desempenhou um papel crucial na promoção da paz e dos direitos humanos durante a Guerra Fria. Sua visita à Polônia em 1979 inspirou o movimento Solidariedade, que desempenhou um papel importante na queda do regime comunista na Polônia e no colapso do bloco soviético. Ele também foi um defensor ardente da dignidade humana e dos direitos dos oprimidos, condenando a violência, o terrorismo e a opressão em todas as suas formas. João Paulo II escreveu várias encíclicas e documentos pastorais que abordaram questões teológicas, sociais e morais. Entre suas encíclicas mais conhecidas estão Redemptor Hominis, o Redentor do Homem, Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, Fides e Ratio, Fé e Razão. Seus ensinamentos enfatizaram a dignidade da vida humana, a importância da família, a justiça social e a relação entre fé e razão. João Paulo II foi um defensor do diálogo interreligioso e do ecumenismo. Ele se encontrou com líderes de várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo, buscando promover a compreensão mútua e a paz entre as diferentes comunidades de fé. Em 1986, ele convocou um encontro de oração pela paz em Assis, reunindo líderes religiosos de todo o mundo para rezar juntos pela paz. Em 13 de maio de 1981, João Paulo II sofreu uma tentativa de assassinato na Praça de São Pedro, quando foi baleado pelo turco Mehmet Ali Aka. O Papa foi gravemente ferido, mas sobreviveu após uma cirurgia de emergência. Ele creditou sua sobrevivência à intercessão da Virgem Maria, e mais tarde perdoou publicamente seu agressor. Nos últimos anos de seu pontificado, João Paulo II enfrentou problemas de saúde, incluindo a doença de Parkinson. No entanto, ele continuou a cumprir suas responsabilidades com coragem e determinação. Sua morte, em 2 de abril de 2005, foi um momento de grande luto e reflexão para católicos e não católicos ao redor do mundo. João Paulo II foi beatificado em 1º de maio de 2011 pelo Papa Bento XVI e canonizado em 27 de abril de 2014 pelo Papa Francisco. Ele é lembrado como um dos papas mais influentes e carismáticos da história, cuja vida e ministério tiveram um impacto profundo na Igreja Católica e na sociedade global. Detalhes interessantes e anedotas. Item esportes. João Paulo II era um ávido esportista. Ele gostava de esqui, natação e caminhadas nas montanhas. Mesmo após se tornar papa, ele continuou a praticar esportes sempre que possível. Item teatro. Antes de seguir a vocação religiosa, Karol Wojtyła tinha um forte interesse pelo teatro e participou de várias produções teatrais. Esse amor pelo teatro influenciou sua habilidade como orador e comunicador. Item amizades. João Paulo II cultivou amizades próximas com líderes religiosos de diferentes tradições, incluindo o Dalai Lama e o Rabino-chefe de Roma. Ele acreditava na importância da construção de pontes entre diferentes comunidades de fé. Item viagens apostólicas. O Papa João Paulo II foi o Papa mais viajado da história, visitando 129 países durante seu pontificado. Suas viagens levaram a mensagem da Igreja a todos os cantos do mundo e aproximaram milhões de pessoas da fé católica. A trajetória de João Paulo II é um testemunho de fé, coragem e dedicação à humanidade. Seu legado continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo,
e sua vida é um exemplo de como a fé pode transformar o mundo. Se você precisar de mais informações ou detalhes específicos sobre a vida e o legado de João Paulo II, estou aqui para ajudar. Como se tornou popular? Papa João Paulo II, nascido Karol Joseph Wojtyla, tornou-se um dos papas mais populares da história por várias razões, que envolveram sua personalidade carismática, seu compromisso com a justiça social e os direitos humanos, e suas iniciativas inovadoras. Aqui estão alguns dos principais fatores que contribuíram para sua popularidade. João Paulo II era conhecido por seu carisma pessoal e sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as idades e origens. Sua personalidade calorosa e acessível, combinada com uma profunda espiritualidade, fez dele uma figura amada por milhões de fiéis ao redor do mundo. Ele foi o papa mais viajado da história, visitando 129 países durante seu pontificado. Suas viagens apostólicas levaram a mensagem da Igreja a todos os cantos do mundo e aproximaram milhões de pessoas da fé católica. Ele se tornou uma figura global, frequentemente visto em grandes eventos com multidões de fiéis. João Paulo II tinha um compromisso especial com a juventude. Ele estabeleceu a Jornada Mundial da Juventude em 1985, que reuniu milhões de jovens católicos de todo o mundo para celebrar a fé. Esse evento se tornou um dos maiores encontros de jovens na história e solidificou sua popularidade entre as gerações mais novas. João Paulo II foi um defensor ardente dos direitos humanos e da dignidade humana. Ele desempenhou um papel crucial na queda do comunismo na Europa Oriental, especialmente em sua terra natal, a Polônia, onde seu apoio ao movimento Solidariedade ajudou a inspirar a luta pela liberdade. Ele também condenou o apartheid na África do Sul, defendeu os direitos dos trabalhadores e falou contra a opressão política em diversas partes do mundo. Ensinamentos e escritos. João Paulo II escreveu várias encíclicas e documentos pastorais que abordaram questões teológicas, sociais e morais. Seus escritos como Fides et Rachel, Fé e Razão, Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, e Redemptor Hominis, o Redentor do Homem, tiveram um impacto profundo na teologia católica contemporânea e na doutrina social da Igreja. Nos últimos anos de seu pontificado, João Paulo II enfrentou problemas de saúde, incluindo a doença de Parkinson. No entanto, ele continuou a cumprir suas responsabilidades com coragem e determinação, mostrando um exemplo de fé e resiliência. Sua resposta ao sofrimento pessoal tocou o coração de muitos, que viam nele uma figura de esperança e perseverança. Em 13 de maio de 1981, João Paulo II foi alvo de uma tentativa de assassinato na Praça de São Pedro, em Roma. Ele foi gravemente ferido, mas sobreviveu. Em um gesto extraordinário de perdão, ele visitou seu agressor, Memen Ali Aka, na prisão e o perdoou publicamente. Esse ato de misericórdia aumentou ainda mais sua popularidade e respeito. Após sua morte em 2 de abril de 2005, João Paulo II foi lembrado como um dos papas mais influentes e carismáticos da história. Seu legado continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, e ele foi beatificado em 1º de maio de 2011 e canonizado em 27 de abril de 2014. Esses fatores, combinados com seu compromisso incansável com a fé, a justiça e a dignidade humana, fizeram de João Paulo II uma figura amada e respeitada em todo o mundo. João Paulo II é acreditado com vários milagres que contribuíram para sua canonização. Aqui estão 2 dos mais notáveis. Irmã Marie Simon Pierre. A primeira cura milagrosa atribuída a João Paulo II foi a de Irmã Marie Simon Pierre, uma freira francesa que sofria de doença de Parkinson. Pouco depois da morte do Papa, ela orou pedindo sua intercessão, e milagrosamente, sua doença foi completamente curada. Esse milagre foi um dos principais fatores que levaram à sua beatificação em 2011. Floribete Mora. O segundo milagre reconhecido foi o da costa-riquenha Floribete Mora, que estava em estado crítico devido a um aneurisma cerebral.
Após rezar a João Paulo II, ela foi milagrosamente curada, e os médicos não encontraram explicação científica para sua recuperação. Esse milagre foi confirmado em 2013 e contribuiu para sua canonização em 2014. Esses milagres são vistos como provas de sua santidade e da eficácia de sua intercessão, e ajudaram a solidificar sua reputação como uma figura inspiradora e divina. Vamos ficando por aqui com este vídeo, e peço que deem aquela força pro canal. E se quiser contribuir pro Natal com um Pix, está na descrição do vídeo. Obrigado!